Pessoal, tudo bom? Chegou a hora aqui de mais uma aula. Agora, uma resolução de questões sobre o tema anterior, sobre a aula anterior. Quem vem acompanhando essas aulas sabe muito bem que, metodologicamente, primeiro eu exponho o conteúdo, certo? Sobre um dos tópicos do conteúdo programático de conhecimentos gerais, e depois eu resolvo questões sobre esse tópico, né? Porque senão a aula às vezes fica muito extensa, fica muito longa, e para resolver questão é bom você estar bastante concentrado, digamos assim, certo? Então, essa resolução de questões, e desde o começo assim, elas são todas, né, exclusivamente voltadas para aquele tópico que eu acabei de discutir na aula anterior, e todas as questões também são extraídas da banca SEV-URCA, né, que é a Comissão Executiva do Vestibular, né, ligada à Universidade Regional do Cariri, certo? Então, nós estamos nesse tópico aqui, ó, e vamos encerrar ele por hora hoje. Próxima aula já será um novo tópico: Urbanização, Pobreza e Desigualdade Social no Brasil, que foi o tema da aula anterior, da 17ª. Se você caiu meio que de paraquedas nesse vídeo aqui, volte para as aulas anteriores. Essa já é a 18ª, né, o 18º vídeo, ok? E aqui eu já trouxe uma questão que eu vi agora, por último, né, no concurso de Brejo Santo 2019. Preste atenção, essa questão aqui caiu para a prova de nível fundamental, para vocês terem uma noção. Eu já comentei sobre isso em relação à prova do Brejo aqui de 2019, né, que ela tem, assim, eu acho que muitas incongruências em relação ao nível das questões e até alguns temas também. A URCA não tem muito rigor em relação a isso. Por exemplo, uma questão como essa daqui, ela poderia tranquilamente aparecer numa prova de ensino médio ou mesmo superior, sem problema algum. Porque tem questões para nível superior que você percebe que são para nível fundamental, assim, pelo tamanho da questão, pelo nível de complexidade. Então não se preocupe, né? Se você vai fazer a prova para fundamental, para médio ou superior, você procure resolver ali todas as questões, ou a maioria possível, porque tomando esse exemplo, né, em especial do concurso do Brejo 2019, isso não tem muito fundamento não, né? As questões são meio baralhadas, digamos assim, em relação ao nível. E essa questão aqui foi decisivamente sobre o tema da aula anterior, que fala sobre o quê? Sobre o processo de favelização, ou sobre as favelas, né? E aqui a questão começa: assim como a favela Levanta Saia, a favela do Piolho, que são o nome de favelas, acompanha a margem da Roberto Marinho, a avenida que leva à marginal do Rio Pinheiros, uma das principais vias da cidade. Pequenas favelas se encaixam nos terrenos ainda não tomados pela forte demanda imobiliária sobre o bairro. Em uma cidade bastante desigual, eu circulei aqui algumas coisas porque eu acho que são palavras ou expressões chaves, né? É uma cidade bastante desigual. Esse é um bairro privilegiado. São vários os equipamentos de saúde, educação e transporte na região. Então aqui foi um texto adaptado do El País, né? Então perceba, a prova aconteceu em 2019, aqui é uma referência de uma matéria de 2017, algo que ela gosta muito de trabalhar com textos bastante recentes assim, em relação à prova. E aí a pergunta sobre o desenvolvimento urbano brasileiro. A nossa aula anterior está completamente dentro disso aqui, ó, desenvolvimento urbano brasileiro. Marque a alternativa correta. Lembrem sempre aqui do comando, se está pedindo a correta ou a incorreta. Isso pode parecer uma bobagem, mas é muito importante. E aí a letra A: o Brasil tem a maior concentração demográfica localizada nas regiões norte. Eu já poderia parar por aqui. Lembro daquelas primeiras aulas nossas que não nem foram sobre esse tema aqui, mas foram sobre as regiões, onde eu explanei aspectos das macro-regiões brasileiras: norte, né, região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, as 5 macro-regiões, de acordo com a divisão administrativa atual do IBGE, né? Então quem viu aquela aula sabe que na região norte e centro-oeste estão, na verdade, as menores concentrações demográficas, estão as menores densidades demográficas, que é quando você pega lá o número de habitantes, né, e faz uma divisão lá pelo território, pela extensão territorial. Então aqui você tem verdadeiros vazios demográficos, você tem uma área muito grande, né,
e poucas pessoas morando, áreas inabitadas. Letra B, a maior concentração, então não pode ser a já. Letra B, a maior concentração de habitantes na região sudeste reflete a centralização das atividades econômicas nessa região? Parece ser a boa, mas vamos para as outras. O Brasil apresenta a distribuição da população de forma homogênea? Não. Nós vimos isso tanto nas aulas sobre regiões, né, que começa a partir da quarta aula, eu acho, se não me engano, né? E também na aula anterior, quando a gente falou sobre a região sudeste, que é onde centraliza as atividades, é o maior PIB, é a maior economia, bens, serviços e por aí se vai, né? Então não apresenta. Então a letra C também já apresenta esse erro de cara aqui. Letra D. As pressões para a reforma agrária expressas em movimentos sociais no Brasil explicam a maior concentração urbana na região sudeste? Essa relação aqui entre reforma agrária, né, que a gente não tem no Brasil, embora exista um outro debate em torno disso, não tem uma correlação com concentração urbana na região sudeste. Então a letra D também está inviabilizada. Letra E. Com a proliferação das regiões metropolitanas, observa-se que a densidade demográfica tem caído no Brasil? Também não tem correlação. Essa palavra proliferação das regiões metropolitanas não é bem assim também, embora se tenha várias regiões metropolitanas no Brasil, né? Mas essa relação aqui não corresponde. Então a letra B é a alternativa correta. A maior concentração de habitantes na região sudeste, né, reflete a centralização das atividades econômicas nessa região. Aqui você tem, de fato, a região sudeste, que é onde tem São Paulo, por exemplo, que é a maior cidade, grande metrópole brasileira, né? E reflete, de fato, essa centralização das atividades econômicas nessa região, ok? Então, uma questão aí do BRES 2019 que merece atenção. Eu peguei aqui uma questão de porteiras, do concurso de porteiras em 2018, né, que caiu para professor. Mas é uma questão que, embora seja para nível superior e para uma área específica, ela tem uma relação com esse tema que a gente trabalhou aqui e poderia, né, numa toada, numa dinâmica como essa daqui, cair também para fundamental e para médio. Então, o processo de urbanização completamente dentro da aula no Brasil, lembra que no edital está no Brasil, né? Tem início no século XX, lembra dos gráficos que a gente viu na aula passada, né? Quando é que começa de maneira acentuada a ocorrer o êxodo rural? O que é o êxodo rural? É o deslocamento, né, de pessoas do campo, certo? Para a cidade, né? Para a cidade, por razões várias. Por exemplo, as pessoas que estavam no campo numa conjuntura como aquela, elas não tinham, por exemplo, acesso à terra. Elas não tinham, por exemplo, acesso a ferramentas, a maquinário. Elas não tinham, por exemplo, acesso adequado à saúde, à educação, a saneamento básico e outros meios. Tinha ali uma estrutura fundiária completamente concentrada nas mãos de poucas pessoas, de latifundiários, por assim dizer, né? E essas pessoas enxergavam, por exemplo, na cidade, né, com um ambiente fabril em expansão, com indústria surgindo, enxergavam ali um emprego, uma carteira assinada, bens trabalhistas. Só que quando essas pessoas chegavam lá na cidade, elas também iriam encontrar muita dificuldade. Onde é que elas iriam morar? Onde é que os filhos delas iriam estudar? E por aí se vai. Então esse é o raciocínio geral que a gente tem que ter em torno dessa questão. Ou seja, o deslocamento de pessoas do campo para as cidades, né? Que é o êxodo rural, em busca de melhores condições de vida, o que não necessariamente quer dizer que essas pessoas iriam chegar lá e iriam encontrar melhores condições de vida, né? E aí pergunta sobre o processo recente de urbanização brasileira. Letra A. O processo de industrialização dos centros urbanos não teve um papel preponderante para a urbanização? Eu já poderia parar, né, por aqui, porque sim teve, né? A industrialização está diretamente atrelada, tá certo, a esse processo de êxodo rural, né? Industrialização e urbanização são palavras que sempre vão caminhar de mãos juntas, certo? Letra B. No Brasil, o fenômeno urbano se propagou de forma homogênea. Essa palavra ela aparece várias vezes, né? O que quer dizer de forma homogênea? De forma igual.
em todos os lugares ele aconteceu. A gente viu isso na aula passada, que foi o contrário. Enquanto algumas cidades e áreas se desenvolveram, né, se urbanizaram, outras não tiveram essa mesma dinâmica, tá certo? Então, a letra B aqui também está errada por conta dessa contradição. Letra C. O fenômeno urbano acelerou o movimento migratório para as grandes metrópoles nacionais, ok? Fenômeno esse que impulsionou o desenvolvimento industrial e melhorou significativamente o modo de vida das pessoas. Perceba, essa alternativa C, ela parece assim adequada, correta, né? Mas quando você analisa esse finalzinho aqui, melhorou significativamente o modo de vida das pessoas, tem uma certa generalização aqui. Que pessoas são essas? Quem são essas pessoas? Né? As pessoas desse movimento migratório, do êxodo rural, que saíram do campo para a cidade, eu acabei de dizer, né? Inclusive há pouco tempo e na aula anterior, que essas pessoas, parcela, ou a maioria esmagadora delas, chegaram nesses centros urbanos e foram morar onde? Né? Em áreas periferizadas, distante do centro, em áreas que não tinham acesso, por exemplo, a saneamento básico, não tinha direito a esses serviços mais essenciais, né? Sem os quais ali a vida não consegue sequer subsistir, ok? Então ela tem um generalismo aqui, digamos assim, no final que compromete. Quando você vai para D, ó, em relação a outros países, por exemplo, centrais, países que se industrializaram e se urbanizaram, por exemplo, como a Inglaterra, como a gente viu na aula anterior, grosso modo a Europa, né? A urbanização no Brasil foi tardia, foi rápida e foi desordenada. Interessante, né? Aqui tem uma espécie de resumo do que a gente fez nessa alternativa. É por isso que você aprende com a questão assim, você fazendo essas comparações. Então a letra D aqui é a mais adequada e ela sintetiza o que foi esse processo de urbanização no Brasil. Tardia, rápida, desordenada. Tá certo? Letra E. Apesar da expansão das indústrias e das maiores ofertas de trabalho, o aumento populacional não foi significativo nos centros urbanos. Como não foi? É claro que foi. Se você pega, por que São Paulo é a maior cidade brasileira, grande metrópole, né? Então, a letra D aí é a resposta correta. Uma questão lá de Farias Brito, 2018. Eu peguei aqui na sequência, tem 2 ou 3 questões de Farias Brito que eu achei bastante interessante, porque, embora não se refiram ao processo de urbanização em relação a seus aspectos históricos, como a gente viu na aula anterior, traz, como a gente viu também na aula passada, problemas que estão diretamente ligados, por exemplo, à cidade. E a gente acha que não estão, como, por exemplo, problemas ambientais ou socioambientais, preocupantes no âmbito das cidades. Não só as brasileiras, mas de todo o mundo. Por outro lado, né, esse problema, que aqui a questão está se referindo ao lixo, né, ou ao resíduo sólido, que é a palavra técnica para lixo, gera emprego e renda. Sobre essa questão, assinale a opção correta. Né? Então aqui é uma questão que está falando sobre o quê? Sobre o lixo, que é um dos problemas ambientais, certo? Das cidades, né? Não só as cidades brasileiras, mas de todo mundo. Mas, por outro lado, esse problema, está colocando aqui a questão, ele também gera emprego e renda. É como se, de certa forma, fosse aqui um atenuante, né? Ora, é um problema, mas ele tem também soluções e esse problema pode se converter numa solução. Né? O enunciado aqui, o contexto da questão está colocando isso. A letra A diz, a produção de lixo cresce. Eu achei essa questão muito bem elaborada. Aliás, essa e a próxima do concurso de Farias Brito. Né? Letra A. A produção de lixo crescente na razão inversa do poder aquisitivo é uma expressão que não é tão comum assim. Deixa eu achar o mouse aqui, que está meio difícil de achar. Inversa no poder aquisitivo das populações. Isso ocorre porque os segmentos de alto poder aquisitivo, ou seja, que ganham mais dinheiro, que têm mais acesso a bens, né, a capitais aqui, que têm um melhor salário, pessoas de alto poder aquisitivo,
como é no popular, mais ricas, digamos assim, adotam posturas mais conscientes em relação ao destino do lixo. Isso é interessante, né? Quando você considera que essas pessoas adotam posturas mais conscientes em relação ao destino do lixo, você faz o seguinte raciocínio: bem, se é uma pessoa que ganha mais dinheiro, de alto poder aquisitivo, é como se ela fosse, digamos assim, entre aspas, mais inteligente do que pessoas que ganham menos. Então tem uma certa visão aqui elitista também, né, nessa alternativa, né? Mas o que torna ela mais errada ainda é o começo aqui, ó. A produção de lixo cresce na razão inversa do poder aquisitivo. O que está querendo dizer aqui? Está dizendo assim, ó, se você ganha mais, tem um poder aquisitivo mais alto, você consome menos e você gera menos lixo. O que na verdade não é assim. As pessoas que geram mais resíduos sólidos são aquelas pessoas que podem o quê? Que podem comprar mais. Se você compra mais, você vai descartar mais também. Embora você possa comprar conscientemente, que é uma expressão que tenta dourar a pílula, digamos assim, né? Porque a verdade, a pessoa que ganha mais, ela quer comprar mais, ela quer comprar mais roupa, quer comprar carro, moto, quer comprar casa, quer comer mais, quer sair, quer viajar. E isso é gerar lixo, gerar resíduo sólido, certo? Então, a letra A está errada por conta disso. A letra B, a participação do lixo orgânico. O que é o lixo orgânico? A gente tem basicamente o lixo, o resíduo sólido, né? O que a gente, por exemplo, descarta, e aquele que você pode, por exemplo, como casca de banana, casca de frutas de maneira geral, restos de alimento. Esse é o lixo orgânico, né? Em relação ao total de lixo produzido, é menor nos bairros de baixo poder aquisitivo e maior nos bairros de classe média. Isso decorre das diferenças na qualidade de nutrição entre os estratos populacionais. Mais uma vez é uma questão, uma alternativa que faz uma correlação com essa letra A aqui, né? Aqui está dizendo que a quantidade do lixo orgânico em relação ao total é menor nos bairros de baixo poder aquisitivo, né? E maior nos bairros de classe média alta. E isso decorre das diferenças na qualidade de nutrição entre os estratos populacionais, né? Não tem uma relação também aqui direta com o enunciado da questão, né? Letra C. O Brasil figura entre os países do mundo que mais reciclam latas de alumínio e papelão. Então, a informação como essa você poderia pensar, mas será que é verdade? Será que não é? Ora, no geral, o Brasil recicla muito pouco, certo? No geral, você já tem que pensar isso. Então, como é que ele vai ser o maior reciclador de latas de alumínio, né, e papelão? Esse resultado decorre da conscientização da população, coisa que no geral também aqui a gente não tem, certo? Então, é uma questão que se mostra inviável. Letra D. O lixo representa uma fonte de trabalho e renda para uma população cada vez mais numerosa, sobretudo nos grandes centros urbanos do Brasil. Assim, muitas pessoas retiram do lixo coletado nas ruas e nos lixões a principal fonte de sobrevivência. Não apenas essa alternativa que está adequada, como ela tem uma relação, percebam, com o enunciado aqui, ó, quando fala em gerar emprego e renda. Quando eu falei que essa questão aqui ela é bem elaborada, né, ela tem uma relação com o enunciado, coisa que geralmente a URCA não tem, que eu já falei em aulas anteriores, que é uma questão mais seca, digamos assim, mais batida na canela, né? Aqui você mostra que tem uma certa problematização em relação a algumas questões, né? Então é uma questão de um nível muito bom, certo? Letra E. O lixo produzido no Brasil, nas cidades brasileiras, tem um destino apropriado. Destino apropriado, ora, parcela significativa do lixo, se não a maioria, vai parar em lixão, rio, né? Então não tem um destino apropriado, certo? Então a letra D aqui é a alternativa mais adequada. Mas vejam que questão boa, né? Uma outra questão também aqui, nessa mesma prova, lá de Farias Brito em 2018, falando sobre resíduos sólidos. Perceba que numa questão falava sobre lixo e na outra resíduos sólidos, que é a palavra técnica, né, para lixo. Então aqui fala sobre a gestão de resíduos sólidos nas cidades. Então veja que mais uma vez coloca a cidade, coloca a dimensão urbana como importante, como central aí. A gestão de resíduos sólidos nas cidades envolve uma complexidade de problemas, o que demanda ações eficientes por parte do poder público.
Entre as respostas, 4 problemas estão relacionados aos processos de coleta e descarte do lixo nas cidades. Então aqui as alternativas vão apresentar 4 problemas que estão relacionados. Eu fiquei numa duvidazinha nesse enunciado, porque não achei tão claro, mas eu li umas 2 ou 3 vezes, deu para entender. Então você vai ter que, nas questões aqui, identificar esses 4 problemas que estão relacionados, estão ligados ao processo de coleta e descarte do lixo nas cidades atualmente. Então vai pedir para indicar a afirmativa correta. Então vamos começar de baixo para cima. Letra E. Coleta insuficiente do lixo domiciliar. Será que esse seria um problema? Sim, né? A gente poderia encarar isso como um problema, ainda é muito deficiente. Né? Eu trabalhei, pessoal, um tempo aqui em Brejo Santo na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, então essas questões aqui eu tenho uma certa familiaridade com elas, digamos assim, certo? Distribuição de coletores seletivos pelas ruas. Isso é um problema? Não, isso seria uma solução, não é? Se você distribui coletores seletivos pelas ruas, então se está pedindo problema, 4 problemas. Olha aqui o enunciado, 4 problemas. Então aqui não seria um problema. Então eu já descarto a letra E. Letra D. Contaminação do solo e de pessoas por produtos tóxicos. É verdade, né? Se você, por exemplo, descarta o lixo de maneira inadequada, você pode contaminar alguém, né? Coleta seletiva? Não. Coleta seletiva seria que, na verdade, o quê? Seria uma solução. A implementação de coleta seletiva, né? Separar o lixo direitinho ali, o plástico, o papel, o metal, o vidro, por aí se vai. Letra C. Proliferação de insetos, roedores e outros vetores de doença nos lixões. É verdade. Uso consciente do descarte adequado do lixo? Como assim uso consciente? O uso consciente vai ser o quê? Vai ser uma solução e não um problema, certo? Letra B. Contaminação do solo e do lençol freático por chorume. É verdade, você quando descarta o lixo em lixão, né? Esse lixo ele é cheio de materiais tóxicos que quando, por exemplo, eles vão pegando atrito ali um com o outro, quando chove, por exemplo, né? Esse material ele pode descer e atingir o lençol freático, contaminar a água de alguma localidade. Reciclagem de materiais plásticos na sequência aqui? Não. Reciclagem de material plástico vai ser uma solução e não um problema, certo? Então só sobrou aqui a letra A, que diz depósito a céu aberto, lixões, certo? Que é um problema, né? Insignificância de coleta seletiva, ou seja, a coleta seletiva, eu até não concordei muito com essa expressão aqui, eu acho que ela baralha um pouco, mas aqui eu acho que seria mais ineficiência da coleta seletiva ou alguma coisa assim, né? Mas insignificância também caberia. Aqui eu colocaram coleta insuficiente do lixo, também é um outro problema, domiciliar, acúmulo de materiais não biodegradáveis, né, que não se degradam e que podem ali liberar chorume. Então a letra A vai ser a letra aqui mais adequada, é a correta, ok? E aqui eu peguei essa questão também lá de Farias Brito, que por mais que não envolva assim a cidade, digamos, não apareça a palavra cidade, mas fala sobre a emissão de gases pelas indústrias. Indústrias essas que estão onde? Nas cidades ou nos centros urbanos ou na área rural? Fundamentalmente nas cidades, nos grandes centros urbanos, industrializados, que tem uma relação com o processo de urbanização, como a gente viu, né? Então aqui fala sobre a emissão de gases poluentes pelas indústrias e veículos. Veículos que estão onde? Também nas cidades, nos grandes centros urbanos. Além de causar poluição atmosférica, tem intensificado o quê? O desmatamento? Não, o desmatamento não é causado pela emissão de gases. O desmatamento é causado pela ação antrópica do homem direta, pela ação do ser humano. As enchentes pode até ter alguma relação aqui, mas não fundamentalmente, né? A proliferação de insetos também não, vai ser por outros motivos. A fome também não. Letra E vai sobrar aqui o efeito estufa. Depois eu posso elaborar uma aula sobre alguns aspectos, sobre alguns pontos que eu
vi numa aula passada e em algumas provas também analisando aqui, em relação a essas questões ambientais, que é um dos principais pontos que a URCA gosta de cobrar. Então, sobre fontes de energia, por exemplo, né? Vendo essa questão aqui agora e essa palavra enchentes, né? Está acontecendo agora em São Paulo uma porrada de situações desse tipo aqui, com milhares e milhares e milhares de pessoas presas no metrô, em estações, sem poder se deslocarem, porque a água ali alagou esses locais pela chuva. Então aí envolve uma série de questões que a URCA gosta bastante de cobrar, né? E a gente pode trabalhar essa questão aí, ok? E aqui tem uma questão agora que caiu lá em Vaz Alegre, certo? No último concurso agora, uma questão bastante atual, que fala sobre taxa de desemprego e, portanto, o centro da questão aqui é isso daqui, ó, o desemprego no Brasil, certo? Por isso aqui tem uma relação com renda, com a cidade, né? E aqui tem um enunciado, então vejam aqui que é uma questão em que eles mencionam o IBGE, como eu falei numa aula, que é um órgão, uma fonte bastante cara para a URCA, né? E aqui fala sobre a taxa de desemprego que subiu para 7,9 no trimestre encerrado em março de 2024, certo? Então a taxa de desemprego subiu, 7,9. Só que quando você continua aqui, né, diz que o resultado apresenta um avanço de 0,5 em relação ao trimestre encerrado em dezembro de 2023. Então, recapitulando, embora essa taxa de desemprego ela tenha subido para 7,9, ela apresentou uma melhora em relação a dezembro de 2023. Então aqui a gente tem uma informação que tem que ter muito cuidado, porque inicia a questão dizendo que a taxa de desemprego subiu, mas que em relação a um período anterior, ou seja, dezembro de 2023, teve uma melhora. Essa foi a terceira alta consecutiva do indicador. Segundo o IBGE, o rendimento médio das pessoas ocupadas chegou a 3.123, com alta de 1,5% no trimestre e 4% na comparação anual. Aqui tem uma fonte, 30 de abril de 2024. Ó, perceba, pessoal, o concurso foi em 2024 e essa notícia aqui, ó, é de 30 de abril de 2024. Então perceba que a URCA, como eu falei para vocês desde o início da primeira aula, quem não viu a primeira aula em que eu dei algumas dicas, a URCA adora cobrar temas muito atuais, muito atuais. E aí pergunta, é correto afirmar: os dados divulgados demonstram que está ocorrendo uma rápida recuperação da economia? Olha aqui uma expressão que já não cabe se você leu com atenção. Ó, subiu 7,9 e teve um avanço de 0,5. 0,5. Isso é uma rápida recuperação, né? Então eu já anulo a questão aqui de cara se eu prestar atenção e li o enunciado direitinho. Letra B. Os dados divulgados demonstram que, com a falta de postos de trabalho nas cidades, a população economicamente ativa está se deslocando para a zona rural. Meu Deus, onde é que foi que falou aqui em zona rural? Onde é que foi que estabeleceu essa relação? Né? Não tem nada a ver, certo? Crescimento da agricultura, não tem nada a ver com isso, não fala nada no enunciado. C. Os dados divulgados mostram um aumento na taxa de desemprego, mesmo com índices positivos na economia. Vamos para a letra D. Os dados divulgados mostram que o Brasil já não enfrenta problemas econômicos causados pela situação de epidemia. Como assim? Não tem, né, nenhuma relação falando em epidemia e se encontra em pleno crescimento da sua economia? Claro que não. Né? Não está falando isso, falou numa recuperação ali, comparando um período. Não dá para você dizer isso, assegurar. Letra E. Os dados divulgados mostram que a população economicamente ativa, que é o que a gente chama de PEA, população economicamente ativa, que são aquelas pessoas que trabalham, que estão na idade de trabalhar, está vivendo a condição de pleno emprego.
O que é pleno emprego? É como se todo mundo estivesse trabalhando. É claro que no Brasil hoje a gente tem uma expectativa para isso, o que não resolve todos os problemas, tem muitos problemas, né? Mas não é o caso. Então a letra C aqui é aquela letra que vai aparecer, né? Vai inclusive dialogar com esse contraste aqui que a gente viu logo no começo, né? Mostra um aumento da taxa de desemprego, né? Subiu, aqui, ó, um aumento, o desemprego subiu, mesmo com índices positivos na economia. Qual o índice positivo na economia? Ó, o rendimento médio das pessoas ocupadas chegou a 3.123, que foi uma alta, então isso é uma coisa positiva. É uma questão bem interessante essa questão, bem elaborada. Então, assim, a depender dessas questões aqui últimas, né, que eu trouxe, eu acho que são questões, assim, muito satisfatórias. Então, a letra D aqui é a correta, ok? Então, vejam aí, pessoal, a quantidade de questões aqui que a gente resolveu e o quão é importante a gente prestar atenção nesses detalhes aí. Valeu, até uma próxima.